atrás de você, diga, irmão, boa noite na paz do Senhor Jesus. Ontem eu falei isso, deu um tilt na cabeça de uma senhora. Ela ficava lá, não sabia para onde ela olhava. Tipo, se eu olhar para o de trás está olhando para trás. Mas é porque normalmente o do lado você chegou com ele. Então por isso que é bom às vezes a gente olhar para trás, porque senão nós temos um relacionamento com a nuca do irmão, né? É aquele irmão que a gente sabe bem da nuca dele. A gente vai no banco de longe, a gente conhece aquele irmão da igreja. Como você sabe, aquela nuca ali tem uma familiaridade comigo. Sempre vejo a nuca dele na igreja, né? Então de vez em quando é bom a gente olhar um para o outro, né? Uma vez eu fui cumprimentar uma irmã na igreja, não aqui numa igreja maior que a gente pastoreava. E a hora que eu abracei ela, falei, seja bem-vinda. Ela falou, faz 3 meses que eu venho já. Em 3 meses que ela estava na igreja, eu nunca tinha visto ela na igreja. Porque ela é aquelas pessoas que chegam no meio do louvor e vai embora na bênção apostólica, né? Você está dando a bênção apostólica, já está andando de costas assim, né? E aí eu fui abraçar ela, ela falou, não, já faz 3 meses que eu estou aqui na igreja. E eu pedi perdão para ela, peguei o CPF e RG dela, até para não esquecer mais dela. Mas nessa noite eu quero ministrar algo a respeito de algumas coisas que nós precisamos recuperar em nossa vida. E eu entendo que Deus me colocou neste tempo, eu nasci neste tempo, para ser uma influência na minha geração. Eu entendo que você não nasceu neste tempo por um acaso, você nasceu neste tempo para cumprir um propósito, amém? Deus fez com que você nascesse no dia que você nasceu para cumprir um propósito para a sua geração. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que tudo que Deus fez, e tudo que Deus faz, e tudo que Deus fará é bom. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada ao longo da história. Antes do mundo ser mundo, Deus já era Deus. E quando o mundo deixar de ser mundo, Deus continuará sendo Deus. E antes de eu me converter, Deus já cuidava de mim. Depois que eu me converti, Deus continuou cuidando de mim. E quando eu for para a eternidade, Ele vai cuidar de mim em todo o tempo. Ou seja, Deus nunca perdeu o controle de nada na história. Em Hebreus diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Então eu preciso ter muita convicção quem eu sou em Deus. E quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo qual é o meu papel diante da sociedade que eu vivo. Independente de onde eu congrego, independente de onde eu moro, independente de onde você estuda, independente de onde você trabalha, você precisa ter uma convicção clara de que Deus te escolheu para ser um influenciador para a sua geração. Uma pessoa que vai influenciar muitas vezes sem pensar em retribuição, como nós ouvimos aqui o Amarildo contando o testemunho. Às vezes nós não temos noção das pessoas que estão nos observando. Muitas vezes nós não temos noção do alcance do nosso testemunho, do nosso bom e do nosso mau testemunho. Muitas vezes nós não temos noção de que pessoas nós estamos influenciando. Muitas vezes nós não temos noção do que um post no Facebook gera de impacto, de forma positiva ou negativa na vida de alguém. Alguém pode se converter por um post no Facebook que você coloca. Alguém pode desviar-se dos caminhos do Senhor por um post no Facebook que você posta. Porque você é uma pessoa de influência. Talvez você diga assim, até parece. Eu não influencio ninguém. Com certeza você influencia. E sempre vai ter alguém te observando. Sempre vai ter alguém olhando os seus atos, sejam eles de justiça ou de injustiça. Sempre vai ter alguém de olho em você, prestando atenção em cada passo que você der. Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos, seus vizinhos, seu amigo, conhecido ou desconhecido. Sempre vai ter alguém te observando. E o pastor Daniel aqui na escola de maturidade, ele disse algo que a gente sempre diz aqui, né? Que ele mesmo também sempre diz, quando nós dizemos assim, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Eu devo satisfação da minha vida, porque eu carrego
Cristo em mim. E a partir do momento que eu carrego Cristo, eu estou carregando uma preciosidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que tenho agora não é mais minha, a vida que tenho agora é em Cristo. Então, por onde eu for e aonde eu estiver, as pessoas elas estarão de olho em mim. E ontem eu fui ministrar no encerramento de um evento que teve chamado 12 horas de adoração. Foi um momento, um ambiente muito glorioso, a glória de Deus estava se manifestando de forma muito gloriosa naquele lugar. Eu cheguei lá, era por volta das 7h10, 7h15 da noite. Só que eles estavam adorando a Deus desde as 10 da manhã. Era uma hora de adoração de cada igreja. Então 10 igrejas passaram por aquele lugar, ministrando louvores e adorando a Deus com danças, com cânticos, com palavra e com tantas outras coisas. E é interessante que quando eu cheguei naquele lugar, eu conhecia 20% das pessoas que estavam lá, acho que nem isso. Mas um grande número de pessoas me abraçaram e falou assim: pastor, que alegria te ver aqui. E eu falei, mas me cumprimentou como se eu fosse seus melhores amigos, mas eu nunca tinha visto aquelas pessoas. Ou alguns até tinha visto já pelo Facebook, WhatsApp, mas acho que eu tinha visto mesmo de relar, tocar, abraçar, nem 10%. E algumas pessoas disseram assim: pastor, eu te acompanho pelo Facebook, eu te acompanho pelo Instagram, olha, eu vejo, assisto seu vídeo, o vídeo que você postou, os vídeos lá da igreja. Teve um que falou: os vídeos da igreja lá eu assisto quase todos. E aí eu comecei a pensar qual é a nossa área de influência. Quando não tinha internet, eu influenciava pessoas que estavam ao meu alcance. Agora, com o advento da internet, eu posso influenciar pessoas do outro lado do mundo. Talvez tenha pessoas que se converteram com um post que eu coloquei que eu nem imagine. E talvez pode ter pessoas que se desviaram por alguma discussão minha no Facebook e que eu nem imagine. Então nós precisamos ter isso em mente, que o nosso raio de influência, ele não se dá somente nas pessoas que podemos tocar. O nosso raio de influência se dá nos 4 cantos da terra hoje. Eu tenho uma página no Facebook chamada Uma Só Carne, tem 65 mil curtidas essa página. E quando eu coloco naquele analítico para ver aonde as pessoas curtem essa página, tem, se eu não me engano, mais de 1000 pessoas que curtiram essa página, que são do Japão. Tem mais pessoas do Rio de Janeiro do que de São Paulo que curtiram essa página. Tem pessoas do mundo todo. Tem pessoas da Colômbia, da Venezuela, do Peru. Tem mais pessoas, não vou dizer mais, mas tem um grande número de pessoas de fora do Brasil que curtiram esta página do que de pessoas do Brasil. Ou seja, eu não tenho noção aonde um post meu no Facebook pode alcançar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é tempo de nós restaurarmos valores que foram deixados para trás. É tempo de nós nos posicionarmos como flechas nas mãos do arqueiro. É tempo de eu me posicionar como um pai de influência. É tempo de eu me posicionar como um marido de influência. É tempo de eu me posicionar como um pastor de influência. E deixa eu dizer uma coisa: eu não vou conseguir agradar todo mundo. E no afã ou no desespero de querer agradar todas as pessoas, eu me frustro comigo mesmo. Porque pessoas pensam diferente da forma que eu penso. Pessoas se vestem diferente da forma que eu me visto. Pessoas não gostam de barba, eu gosto de barba. Então eu me lembro de uma vez que eu tirei o bigode e reclamaram, eu coloquei o bigode e reclamaram, deixei barba. Um dia minha barba estava até aqui, não sei quem lembra. Eu só vi isso esses dias, você acredita? Tem dia que a gente está feio e nem percebe, né? Esses dias que eu estava vendo umas fotos que eu vi que minha barba estava aqui no peito. Mas tinha gente que falava: nossa pastor, você fica com cara de velho com uma barba desse tamanho, ainda aqui no meio fica um facho branco, né?
E eu na época, que isso, cara, eu gosto, tá da hora, barbão e tal. E aí depois que eu tirei a barba, eu falei, nossa, eu estava feio mesmo. Mas nós não temos noção do raio de influência nosso. E lendo a Bíblia, a gente começa a observar algumas coisas. Esses dias ministrando aos obreiros, eu ministrei sobre o rei Ezequias, a respeito de uma palavra que ele libera para os sacerdotes e para os levitas. Ele diz assim: não sejam negligentes quanto àquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque o Senhor os chamou. Então, se o Senhor os chamou, não negligencie aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ezequias, ele era filho de um rei chamado Acás. Acás, ele era filho de um rei chamado Jotão. Jotão fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Jotão tinha uma vida de influência na sua geração, mas Jotão não conseguiu influenciar a vida do seu filho Acás. Acás fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Acás, ele fechou o templo. Acás, ele deixou de adorar a Deus no templo. Acás, ele trancou as portas do templo. Acás estabeleceu altares nas esquinas da sua cidade, na cidade de Judá e Jerusalém. Acás buscou ajuda de inimigos. Olha que ponto este rei chegou. O rei Acás teve um momento do seu reinado que ele estava sendo afrontado pelo exército inimigo. Ele buscou ajuda em outro exército inimigo. E aí Acás morre, e a Bíblia diz que Ezequias, seu filho, reina em seu lugar. E Ezequias, quando é estabelecido como rei de Judá, ele se posiciona diante de Deus. E agora eu vou dizer aqui na minha versão, Ezequias, ele diz assim: se o meu pai andou segundo os seus passos, eu não sou obrigado a andar nos passos do meu pai, eu vou andar reto perante Deus. Então Ezequias, ele tinha convicção de quem ele era. E ainda que o pai dele fosse um rei mau, ele estava guardando o seu coração diante de toda a maldade do reinado do seu pai. Porque quando eu tenho convicção de quem eu sou, as pessoas podem falar o que falarem, as pessoas podem fazer o que fizer, as pessoas podem dizer o que quiserem, o meu coração estará guardado em Deus. Agora abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: tome cuidado. Tem muita gente observando. Pessoas que você nem imagina estão de olho em você. Pessoas que você nem imagina estão muitas vezes seguindo os seus passos. E principalmente os da sua casa. Principalmente aqueles que moram na mesma casa que você. E esse ano nós estamos falando muito a respeito de família, porque foi a palavra que Deus nos deu a respeito de Noé. E Ezequias, aí 2 Crônicas, capítulo 29 diz assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, diga assim comigo: primeiro ano, primeiro mês. Guarde isso. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir o sacerdote e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhe: ouve-me, ó levitas, santificai agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santo lugar a imundícia, porque, olha o que ele diz aí: porque os nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deixaram-no e, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas.
Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivos de espanto, de admiração e de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele a fim de o servir, e para ser seus ministros e queimar incenso. Olha que interessante, Ezequias ele chama os sacerdotes e os levitas, e no primeiro mês do primeiro ano do reinado dele diz assim: se os nossos pais fizeram o que era errado, eu não vou fazer o que é errado, e aqueles que caminham comigo vão fazer o que é certo. Ele diz assim: os nossos pais agiram traiçoeiramente com Deus, os nossos pais viraram as costas e o rosto para o lugar de adoração, para a igreja. Os nossos pais fecharam as portas e não adoraram mais a Deus. Por isso os nossos filhos e as nossas mulheres estão em cativeiros, estão aprisionados. Aí ele diz assim: eu proponho no meu coração que comigo vai ser diferente. Eu proponho no meu coração que comigo as coisas não vão ser iguais como foram com a minha geração passada. Eu proponho no meu coração que a partir daqui as coisas mudarão. E quando eu leio de Ezequiel, eu lembro de Daniel capítulo 1 versículo 8, que diz assim, que quando Daniel chegou na Babilônia, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então tudo começa numa proposta ou um propósito do meu coração. Eu decido. Eu sei o que é bom para minha casa, eu sei o que é bom para minha família. Eu não posso ir segundo o curso deste mundo, eu não posso ir segundo o curso das pessoas insatisfeitas. E o que o pastor Anderson disse aqui agora há pouco, a questão do contentamento. Ontem eu estava meditando sobre isso. Tem uma passagem que uma viúva chega para o profeta Eliseu e fala assim: profeta, faça algo por mim, porque o meu marido morreu, os meus filhos estão sendo levados como escravos para pagamento de dívida. E Eliseu diz assim: o que você tem na sua casa? Ela diz assim: eu não tenho nada, senão somente um pouquinho de azeite. E aí o profeta diz para ela assim: então vai, reúna vasilhas, não poucas, pega muita, entra na tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos, deita óleo nas vasilhas, e as vasilhas vão se enchendo. E aí diz que quando cessou as vasilhas, cessou o óleo. Mas aonde está o que eu estou falando em tudo isso? É que essa mulher, ela tinha um pouco. O profeta pergunta para ela assim: o que você tem? Ela fala: eu não tenho nada, senão somente um pouquinho. Então ela tinha. Tinha ou não tinha? Ele fala assim: então pega aquele pouquinho que você tem. Ou seja, às vezes nós estamos focados no que não temos e desprezamos o que temos. Nós muitas vezes vivemos frustrados não pelo que temos, muitas vezes nós estamos frustrados pelo que não temos. Então eu preciso agradecer a Deus pelo que eu tenho, e o que eu não tenho, se for plano e propósito de Deus, me será acrescentado. O problema da geração que nós vivemos frustrada por esta falta de contentamento é que ela tem um pouco de azeite, mas ela está olhando no azeite que ela não tem. A pessoa fala assim: que carro você tem? Ah, eu tenho um Fusquinha, mas eu queria uma BMW. Então se contente no Fusquinha. Ah, mas eu poderia ter uma BMW. Eu me lembro uma vez que eu ia para a igreja de bicicleta,
Porque Deus mandou dar meu carro. Um dia eu peguei a chave, o documento do carro, entreguei no cesto de oferta. Deus mandou entregar o meu carro para ele. E nós ficamos 8 meses andando de bicicleta. Eu ia para a igreja de bicicleta, eu era um pouco mais tradicional. Então eu ia de bicicleta, debaixo de chuva, de terno, gravata, e eu achava o máximo ter uma pastinha. O pastor Daniel já foi desse tempo também, que era o máximo, que era top. Você usar terno e gravata e uma pastinha. Então ia eu e minha esposa, era uns 400 metros de rua de areia, de barro. Eu morava em Bertioga, então a rua era, até hoje, né, não mudou isso lá ainda, a rua era de barro. Então a gente ia empurrando a bicicleta com o terno arregaçado até a calça, até o joelho aqui. Imagina a cena, nem imagine. Eu ia empurrando a bicicleta, eu ganhei uma barra forte, ela ganhou uma CC de um pastor. Quando nós demos nosso carro, ele falou: como vocês vão para a igreja? Ele falou: vão a pé. Ele falou: não, então vai de bicicleta pelo menos. Um pastor aqui de Mogi levou para nós lá em Bertioga, o pastor João Bustamante. Ele falou: não, então vai de bicicleta pelo menos. E nós íamos de bicicleta, íamos empurrando 500 metros no barro. Aí cada um tinha o seu guarda-sol em tempo de chuva, porque guarda-chuva lá não dá. Era um guarda-sol, então eu colocava a pastinha encaixada no cano da barra forte e ia lá pedalando. Aí é forte mesmo o manto. E a gente ia sem sapato na sacolinha, né? Chegava lá, lavava o pé e colocava o sapato. E foi assim por 8 meses. E naquele tempo eu tinha um programa na televisão de Bertioga chamado, nem lembro como. Lembra? Bom, eu participava num programa de televisão, era de um amigo nosso. E um dia nós fomos gravar um programa que o tema era farisaísmo. E aí eu contando, não, porque eu vou para a igreja de bicicleta. O pastor falou assim: corta. Eu falei de errado. Ele falou assim para mim: cara, quem que vai querer ir para a igreja de um pastor que anda de bicicleta? Eu falei: quem tem bicicleta? Ele falou: não, cara, não soa legal. Aí eu engoli meio a seco e disse a ele assim, falei assim: olha, eu vou embora, para mim acabou o programa aqui. Porque se nós estamos falando sobre farisaísmo, fariseu é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então eu não posso mentir, eu vou para a igreja de bicicleta debaixo de chuva. Então acabou o programa por aqui. E aí ele falou assim: não, me perdoa, porque a minha colocação foi má. E aí continuamos gravando o programa. Então eu preciso me contentar com o que eu tenho, porque se eu ficar olhando o que eu não tenho, eu levo uma vida de descontentamento. E Ezequias, ele era muito determinado naquilo que ele era em Deus, ainda que as pessoas ao lado dele fossem mentirosas, hipócritas, adorassem outros deuses. Ezequias, ele sabia quem ele era em Deus, e ele esperava o tempo da manifestação dele para um reinado. A Bíblia diz no livro de Romanos, não me lembro o versículo agora, mas que há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera os filhos de Deus se manifestarem, mas quando a Bíblia fala ali que há uma expectativa na manifestação dos filhos, essa palavra grega significa ruios, ou filhos maduros. O mundo espera com uma grande expectativa dos filhos maduros de Deus se manifestarem. Então Ezequias entendeu que era o tempo dele se manifestar. Ezequias entendeu que era o tempo dele expor agora seu coração para uma geração que aguardava ansiosamente pela transformação. E 3 coisas, quando a gente olha para a vida de Ezequias, a gente vê 3 características que marcaram ele e marcaram a sua geração. Primeiro, Ezequias foi marcado por ser um rei que mudou o coração do povo, de iniquidade para um coração de um povo que passou a adorar a Deus. Segunda coisa, Ezequias foi um rei que buscou restabelecer alguns princípios e valores que se perderam ao longo do tempo. Terceira coisa, Ezequias foi o único homem na Bíblia que teve 15 anos acrescentado à sua vida. Nenhum homem mais. Talvez você fale assim: mas Lázaro teve. Mas Lázaro morreu.
Depois de 4 meses, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, não por Lázaro, mas porque... 4 dias, foi quantos dias? Nossa, eu já estava, só estava caveirinha já, né? Mas Jesus poderia fazer, né? Mas 4 dias, Lázaro ficou morto 4 dias. E Jesus não ressuscitou Lázaro por Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro para que se cumprisse algo no reino do Espírito, que precisava ser liberado para a sua geração. As pessoas estavam incrédulas, e Jesus ora na hora de ressuscitar Lázaro dizendo que: Pai, não estou fazendo essa oração aqui por causa do nosso relacionamento, mas que o povo creia. Então Ezequias, ele começa a reinar completamente contrário ao que a sua geração estava fazendo. Ou seja, eu não sou todo mundo. Se todo mundo está fazendo, eu não vou fazer. Se todo mundo está falando, eu não posso fazer o que todo mundo está falando só para agradar todo mundo. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. E Ezequias, quando teve a oportunidade de se manifestar, ele se manifestou de uma forma que glorificasse a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus está esperando você se manifestar, irmão. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino invisível. Jesus diz em Lucas capítulo 17 versículo 20: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele se torna visível através da minha vida e através da sua vida. O reino de Deus ninguém vê, mas de que forma o reino de Deus se manifesta? Através da nossa vida. De que forma o reino de Deus vai se manifestar dentro da sua casa? Através da sua vida. Esses dias minha esposa colocou um post no Facebook, e isso tem gerado um incômodo, de crente falando mal de crente no Facebook. É a igreja perseguindo a própria igreja. Aí eu falo mal do meu pastor dentro da minha casa. Aí eu falo para o meu filho: vamos lá na minha igreja. Seu filho vai falar o que para você? Aqui, você fala mal daquele cara que você fala mal todo dia, o que eu vou fazer lá? Não é? Se eu falo contra o dízimo, depois eu falo: olha, irmão, você precisa dizimar, mas o dízimo não é voluntário, você dá se você quiser. Eu estou ferindo o corpo, eu estou machucando o corpo do qual eu faço parte. Ezequias, com 25 anos de idade, tinha uma maturidade, e ele observou todos os erros do seu pai. Ele falou: não vou incorrer nos mesmos erros. Eu preciso levar a minha geração ao conhecimento de Deus. Eu preciso levar a minha família a conhecer a Cristo. E se eu quero levar a minha família a conhecer a Cristo, eu vou levar a minha família, entre aspas, me entenda bem, aonde? Na igreja. Agora, como que eu vou levar a minha família na igreja se eu falo mal da igreja? Como? Como que eu vou convidar o meu tio, a minha tia, meu avô, minha avó, meu primo, minha prima para ir à igreja? Eles vão dizer assim: mas espera aí, você quer me levar naquela igreja a qual você critica todo dia? Você quer me levar naquele lugar a qual você fala mal de todas as pessoas? Como assim? Então Ezequias observou todo este engano do seu pai. E Acás, presta atenção, Acás era filho de um homem que temia a Deus. Acás se desviou do propósito, mas Ezequias assentou no seu coração não fazer igual ao seu pai. Ezequias guardou no seu coração fazer aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Ezequias, no primeiro mês e no primeiro ano, ele fala assim: olha, eu comecei a reinar, glória a Deus, vou colocar o Senhor como o primeiro deste lugar, do meu reinado. Ele abriu as portas do templo, chamou os sacerdotes e levitas e disse assim: olha, vocês são responsáveis por santificar a casa de Deus. E a Bíblia diz que todos nós hoje somos sacerdotes, reis sacerdotes. Então diga para a pessoa que está do outro lado: você é um sacerdote ou uma sacerdotisa. O Senhor te escolheu para colocar ordem na casa.
O Senhor te escolheu para ser referência para uma geração. O Senhor te escolheu para ser referência para a sua família. O Senhor te escolheu para ser referência dentro do seu trabalho. Ah, mas lá todo mundo faz errado. Você não, porque Deus te escolheu. Foi isso que Ezequias chamou os ministros e disse assim: olha, vocês foram escolhidos por Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Lá em João capítulo 4, no versículo 24, está escrito assim: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram com uma roupa bonita. É isso que ele diz? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que não faltam um culto. O Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então não ache que Deus olha o seu estereótipo, não ache que Deus olha a tua roupa bonita ou quanto você entrega no cesto de dízimo e oferta. Eu disse isso aqui no domingo passado. Antes de Deus olhar para as nossas ações e atitudes, Deus está olhando para o nosso coração. Então Ezequias fala isso para eles assim: olha, não sejam negligentes, não negligencie aquilo que Deus confiou a vocês. Vocês serão pessoas que vão impactar a sua geração. Sabe qual é a reflexão que nós precisamos ter nesses dias? Por que a minha família ainda não veio para a igreja? Será que o problema é o pastor? Sendo que sua família talvez nem conheça o pastor ou os pastores? Por que a sua família não vem à igreja? Será que é porque você não tem sido bom testemunho, eu não tenho dado bom testemunho? Por quê? Ou porque eles são cabeçudo mesmo? Porque tem pessoa que é cabeçuda, né? Nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa nossa. Tem gente que é cabeçudo mesmo, né? A Bíblia fala que Deus nos chamou para ser cabeça. Agora tem uns que levou tão a sério que se tornaram cabeção, né? Lógico que nós não vamos poder converter o coração de todos, mas o que eu preciso entender é o que Deus me chamou para ser para a minha geração. O que eu preciso entender, e eu não vou mudar a minha identidade, é para que Deus me chamou para este tempo. Ezequias começou a reinar, chamou todo mundo e falou: ó galera, negócio seguinte, meu pai fez o que era mal, meu pai fechou a porta do templo, meu pai apagou as lâmpadas, meu pai não queimou mais incenso, meu pai não ofertou. Sabe o que quer dizer tudo isso nos dias de hoje? A lâmpada fala a questão de uma vida acesa por óleo. Um texto, não precisa abrir, um texto que está em Êxodo 27:20 diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Ou seja, Deus falou para Moisés no tabernáculo: eu não quero ver as lâmpadas apagadas, as lâmpadas têm que estar sempre acesas, porque as lâmpadas elas simbolizam a iluminação de um caminho, o brilho de uma vida. Então Acás fecha a porta e apaga as lâmpadas. Então Ezequias está dizendo assim: olha, os nossos pais, as suas vidas não brilhavam mais. Queimar incenso na Bíblia fala de adoração. Eles não adoravam mais, iam para a igreja na hora depois do louvor, porque quando eu me converti, quando eu comecei a ir à igreja, eu sempre cheguei no culto depois do louvor. Aí já que eu estava chegando depois do louvor, eu era esperto chegar depois do dízimo e oferta também. Tipo, já que eu vou chegar depois do louvor, eu vou chegar depois do dízimo e oferta também. Fala, louvor, ainda tem 3 músicas, eles vão cantar 3 músicas ainda. E Ezequias está dizendo isso: os nossos pais não deram valor à adoração a Deus, os nossos pais não ofertaram mais, os nossos pais usaram de um coração avarento para não entregar mais oferta na casa de Deus. E ele fala assim: a partir daqui vai ser diferente. Você pode dizer isso comigo? A partir da minha vida vai ser diferente. A minha filha, ela tem que ter eu como referencial para a vida dela. A minha filha, ela tem que ter eu como um homem de Deus, ainda que
ela tem as suas próprias vontades e desejos, ela caminha muitas vezes segundo os seus pensamentos, mas ela tem que ter no pai, ela tem que ter na mãe, ela tem que ter em nós uma pessoa quem é referencial para a vida dela. Ontem eu estava preparando uma mensagem, que foi a mensagem que eu preguei ontem à noite, e eu fui para o quarto e a minha esposa ficou com ela na sala. Aí ela entrou, depois de 1 hora mais ou menos que eu estava no quarto, ela abriu a porta, ela falou assim: papai, o que você está fazendo? Você está orando com Jesus? Eu falei: estou orando com Jesus. Aí ela fez assim: a minha filha tem que ver eu orando, a minha filha tem que ver lendo a Bíblia, isso vai gerar impacto no futuro no coração dela. Aí hoje de tarde de novo eu estava lá no quarto, almocei, fui para o quarto, e da mesma forma ela entrou no quarto e... Você está com Jesus de novo? Aí eu falei para ela assim: não, filha, pode ficar. Aí ela sentou na cama do meu lado, lá com a chupeta e o paninho, ficou, e eu continuei preparando mensagem, e ela ficou ali sentada do meu lado me observando. Então a minha vida, ela tem que ser uma referência para minha filha. Ezequias, ele teve o pai como referência, mas o pai foi uma má referência para ele. Mas ele diz assim: eu proponho no meu coração fazer diferente como meu pai fez. E aí ele restabelece o culto, ele restabelece a oferta, ele restabelece a adoração, ele restabelece a unidade, porque diz a Bíblia que ele chamou os líderes da cidade e falou assim: os líderes da cidade, vamos comigo para a reinauguração do templo, e cada um traga a sua oferta. Diz que eles entregaram enquanto os levitas adoravam a Deus com cânticos. Ezequias restabeleceu a Páscoa. Acás tinha acabado com a celebração da Páscoa. Ezequias restabelece a celebração da Páscoa, sendo que Deus falou para Moisés fazer isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos. Todos os anos celebrem a Páscoa. Quando Acás reinou, acabou com a Páscoa. Se não tem templo, não tinha Páscoa mais. E Ezequias começa a restabelecer tudo aquilo. Sabe que nós precisamos meditar cada dia, é que nós somos influenciadores de uma geração, nós somos influenciadores de pessoas. Muitas vezes calado estamos influenciando, falando estamos influenciando, escrevendo estamos influenciando. E de que forma nós estamos influenciando as pessoas? Sabe, irmão, a nossa oração e a minha oração neste tempo tem sido: Senhor, que eu consiga agradar o teu coração, porque agradar todo mundo eu não vou conseguir. Eu estava conversando com o pastor Daniel no sábado, né? A gente começa a entrar numa paranoia de querer agradar todo mundo, porque se eu oro de joelho eu desagrado um, se eu oro em pé eu desagrado o outro, se eu prego com esse microfone eu desagrado a... Agora hoje eu não preguei com o microfone que eu ganhei de aniversário. Deve ter alguém pensando: pô, fizemos uma vaquinha, deu um microfone, o pastor já não está usando mais. E isso eu levo para tudo na minha vida. Tem momento que eu não consigo agradar minha esposa, e ela sabe disso. A gente fica lá no meio termo. Às vezes ela fica: eu quero ir em algum lugar. Eu falo: não dá, meu, a gente tem um negócio na igreja. E aí eu tenho que ir lá ficar, põe um pezinho aqui, vamos negociando as férias, vamos negociando o passeio, vamos negociando isso e vamos negociando aquilo. Mas Ezequias, ele fala assim: olha, talvez eu não consiga agradar todo mundo, mas eu preciso começar o meu reinado agradando a Deus. E aí ele fala assim para os sacerdotes e para os levitas: não sejam negligentes com aquilo que Deus te confiou. Diga assim: eu não posso negligenciar. Sabe o que é negligência? Negligência, ela é um descumprimento voluntário de algo. Eu sou negligente, e a negligência, ela é voluntária. A falha é involuntária. Eu falho involuntariamente. Ninguém falha porque quer. Às vezes eu falho com a minha esposa,
Às vezes eu piso na bola com ela, eu falho involuntariamente. Eu já falhei com diversas pessoas, porque eu sou ser humano. Às vezes involuntariamente eu falo uma coisa que te desagrada, te peço perdão. Isso é involuntário, é falha. Agora negligência é voluntário, é eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Isso é ser negligente. Negligente é, por exemplo, eu marquei de ir na casa do pastor Daniel Porto, não fui. Aí ele me liga: pastor, te esperei aqui, pô, você não veio? Fala: não fui, não tá afim. Na hora bateu uma vontade de não ir, não fui. Fala: cara, você foi negligente com aquilo que nós combinamos. Agora se eu disser a ele: pastor, passou desapercebido, eu falhei, me perdoa, foi involuntário, passou a hora, eu não percebi. Então Ezequias está dizendo isso. Você sabe o que Deus pediu para você, Sabrina, né, Vinícius? Deus sabe o que você pediu, que Deus pediu, não é, Aline? Deus sabe, você sabe o que Deus pediu para você. E quando eu não faço aquilo que eu sei que tenho que fazer, e este era a confusão em Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. E Ezequias foi um rei. Eu preguei aqui uns 4, 5 domingos atrás a respeito de uma oração que pode anular uma sentença de morte. Quem lembra dessa palavra? Lembra que a oração de Ezequias anulou a sentença de morte? Agora me responda uma coisa, ou não me responda, pense. A Bíblia fala que Isaías chegou para Ezequias e falou assim: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias vira para o canto e começa a orar. Ezequias não ficou murmurando, Ezequias não ficou reclamando, Ezequias não ficou chorando. Sabe por quê? Porque Ezequias sabia o Deus que ele servia. Quando Ezequias recebeu a sentença de morte, ele poderia se fazer de coitado, ele poderia ficar se lamentando: olha, eu restabeleci o culto, eu restabeleci a oferta, eu restabeleci a adoração, restabeleci a Páscoa, e agora Deus vem falar que eu vou morrer? Que Deus ingrato é esse? Mas não, quando ele recebe uma sentença de morte, ele não vai reclamar para ninguém, nem para o profeta que entregou a profecia. Ele vai orar. Ele fala: Senhor, acrescenta aí mais uns dias aí, Deus. Eu coloco em ordem o que precisa ser colocado em ordem. A Bíblia diz que Isaías, antes de terminar de sair do palácio, Deus fala para Isaías: volta e fale para ele que vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Agora, pense comigo, você acha que Deus respondeu a oração de Ezequias só por causa daqueles minutos de oração? Ou porque Deus olhou o histórico dele? Deus falou: em você é um cara que vale a pena viver mais 15 anos. Você é uma pessoa que vale a pena dar mais uns dias de vida, porque a Bíblia diz assim que todos os nossos dias estão contados no Senhor. Mas acho que Deus olha e fala assim: anjo, traz a borracha aqui. Olha, eu não sou muito de fazer isso não, mas vou abrir uma exceção. Põe mais 15 anos para Ezequias. E aí Deus fala para Isaías assim: volta lá, anula a sentença de morte, volta lá, fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos à vida dele. E o que ele poderia ter dito? Pô, Deus, me ajuda, né? 15 anos só, dá logo uns 30. Mas ele levanta, ele fala: depois de 3 dias ele teve sua saúde recuperada, restaurada, e ele volta a fazer aquilo que ele fazia e continua colocando em ordem tudo que precisava colocar em ordem. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a ser como Ezequias. Eu tenho meditado muito nisso. Nessa semana eu pensei muito nisso, a respeito dessa palavra. O que eu tenho sido negligente? E eu tenho dito a Deus: Deus, eu não quero negligenciar aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Mas também tenho dito a Deus: Deus, eu tenho algumas limitações. Eu sou limitado, não sou onipresente, não consigo estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo. Não sou onisciente, Deus, eu não consigo pensar o que todo mundo está pensando ao mesmo tempo. Eu não sou onipotente, eu não posso todas as coisas.
Mas o Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, e o Senhor está em todos os lugares. Mas no que cabe a mim, Deus, eu quero refletir a Tua glória no meio das pessoas que estão à minha volta. No que cabe a mim, eu não quero negligenciar, ainda que eu falhe algumas vezes, mas que as minhas falhas não sejam negligências, porque o que eu sei que tenho que fazer, eu vou fazer. E é isso que Deus está esperando muitas vezes de mim e de você, essa oração. Deus, eu não sei tudo, eu não conheço tudo, mas o que cabe a mim eu vou fazer. Meu casamento, ele é mil maravilhas, meu casamento, ele é maravilhoso, mas eu tenho vontade, tem hora que minha esposa morra, ela também, já que não pode separar, que fique viúvo pelo menos. Perguntaram isso para a esposa do Billy Graham uma vez, já pensou em separar dele? Ela falou, olha, separar nunca pensei, mas em matar pelo menos umas 15. Porque dentro da minha casa, ainda que o meu casamento seja uma bênção, ele é cheio de falhas, mas não há negligência, porque quando há ponto de negligência, nós sentamos, acertamos este ponto. Quando eu digo para minha esposa, você está falhando nisso, nós ministramos um ao coração do outro. Esses dias eu contei que nós estávamos vindo de Taubaté e eu tomei uma lapada da minha esposa, mas é profeta mesmo, entregou um rolo, um manto para mim no carro, que eu quase que eu saio torto dentro do carro, acho que quase que eu desci assim do carro, tanto que eu apanhei, porque ela veio falar para mim alguns pontos da sua vida, como homem, não como marido, nem como pastor, mas como ser humano, você está negligenciando, e você precisa mudar isso no seu coração. E eu ouvi, estou trabalhando para melhor atender a cliente, estou trabalhando para acertar esses pontos. Agora tem coisas que é mais forte do que eu, que precisam ou levam tempo. Tem coisas que não é assim, ela falou, você precisa melhorar nisso, e eu, pum, mudei. Não tem como. E eu tenho o quê? Buscado melhorar. Eu estou trabalhando na minha mente para melhorar em alguns pontos que ela apontou como erro. Então Ezequias, ele observou todos os erros, e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Tem as 3 classes de pessoa, né? Natural, carnal e espiritual. Tem o burro, o inteligente e o sábio. O burro é aquele que erra toda hora na mesma coisa, né? O cara foi por aqui, se perdeu, ele se perde 10 vezes quando ele vai para o mesmo lugar. O inteligente é aquele que errou uma vez, ele fala, bom, se eu errei, eu não vou errar, incorrer no mesmo erro. E o sábio é aquele que não chega nem a errar, ele olha onde o Douglas errou, ele fala, bom, se o Douglas errou ali, eu não vou fazer igual. Esse é o sábio. Mas então Ezequias, ele ficou observando, meu pai fez isso errado, os amigos fizeram isso errado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual foi o erro de Acás? Parar, agora contextualizando, me entenda bem, o erro de Acás foi parar de ir à igreja. Foi isso ou não foi, pastor Daniel? Saiu do corpo, amputou mesmo. Faltar um domingo no culto, beleza. Faltar 2 domingos, beleza. Só quando seu filho ficar grande, ele fala, mamãe, domingo eu não vou no culto. Vai. Não, você faltava toda hora. Filho, você entende, papai estava na praia, né? Papai depois estava no parque, depois papai estava no... Se você não valorizou coisas que são eternas, você quer que eu valorize? Como eu posso cobrar algo que eu desvalorizo? Então Ezequias observou tudo isso, e ele falou, a partir da minha vida, as coisas vão ser diferentes. A partir de mim,
Não quero saber se A está fazendo errado, se B está fazendo errado, se C está fazendo errado. Ele era rei de Judá, tinha outros reis. Se os outros reis estão fazendo errado, o problema é deles. Eu sou o rei de Judá, e a partir de mim as coisas começarão a mudar, porque eu vou abrir a porta do templo, eu vou acender as lâmpadas, vou voltar a ter holocausto, vai voltar a ter Páscoa, vai voltar a ter adoração, porque a partir da minha vida as coisas serão diferentes, e isso vai gerar um impacto na minha geração. Então que nós possamos pensar em tudo isso, porque nós fazemos orações todos os dias, para que Deus possa restaurar saúde, Deus possa restaurar tantas coisas, mas nós precisamos entender que o nosso coração tem que estar rendido no altar dele. Aleluia. Se coloque em pé para nós orarmos.